Vem comigo? Tema de hoje: não deixe a sua vida perder o sabor. Vamos falar juntos? Não deixe a sua vida perder o sabor. Eu vou tratar desse assunto quando eu estiver vendo com vocês o texto do Sermão da Montanha, onde Jesus trata esse assunto. Mas para introduzi-lo, eu queria começar com um pouquinho de história do Brasil, já que nós estamos perto da data onde comemoramos o chamado descobrimento do Brasil, ou como disse Pero Vaz de Caminha, o achamento do Brasil, ou como a gente prefere dizer, a chegada dos europeus no Brasil, que já existia e que já tinha brasileiro aqui, não é? Mas, quando a gente vê essa história do descobrimento do Brasil, algumas coisas, é claro, não bate, gente. Por exemplo, dizer que aquela grande esquadra que veio, simplesmente pegou equivocadamente uma corrente marítima e daqui a pouco chegou nessas terras de terra vista e descobrir o Brasil, é um pouquinho difícil a gente acreditar quando a gente vê todo o contexto da história. O contexto histórico tem o seguinte, só para você ter uma ideia, a esquadra de Cabral, o tamanho dessa esquadra de Cabral, vocês já ouviram falar, por exemplo, de Vasco da Gama, não é? Não aquele time, o navegador, né, que atravessou esse sentido das Índias, que encontrou o caminho das Índias pelo sul ali da África, contornando o continente. Tinha uma esquadra. Você já ouviu falar de Cristóvão Colombo, que chegou em algumas partes da América? Na verdade, Colombo foi aquele cara que, quando ele saiu, não sabia para onde ir, quando chegou, não sabia onde chegou. Mas tudo bem, esse é o Cristóvão Colombo. Vocês talvez já ouviram falar de alguns outros com menos informações, como Pizarro, que chegou até o Peru, ou Cortés, que chegou até o México. Se você somasse todas essas esquadras, né, esses navios, de todos eles, não dava o número da esquadra de Cabral. Cabral veio com uma esquadra tão grande, e aí eu pergunto, quem pagou? Quem financiou isso? Não foi Portugal que financiou. Quem financiou isso foi Gênova e Florença. Hoje nós conhecemos como cidades, mas naquele tempo eram cidades-estado totalmente independentes, assim como Veneza. Veneza tinha feito um acordo com os otomanos, de modo em que eles tinham o domínio de todo o comércio que vinha por ali, vindo da Índia. Gênova e Florença, rivais, não querendo ficar atrás economicamente falando, pagaram tudo isso para descobrirem uma rota melhor e trazerem riquezas das Índias. Mas, é claro, fazia parte do planejamento também uma passagem aqui por essas terras tupiniquins. Tanto que essas terras já eram conhecidas. Quando a gente fala, chegaram aqui no Brasil e não sabia que existia essa terra. Claro que sabia. Tratado de Tordesilhas, que divide a América, no caso aqui a região sul toda, já era conhecido, já haviam mapas da região. Em 1492, Diego Lepe e Anne de Pinzon já tinham contornado todo o Nordeste brasileiro. Então já tinham mapas daqui bastante. Bartolomeu Dias, que também foi um grande navegante, estava nessa esquadra, então ele já conhecia estas regiões. Foi trazido junto Duarte Pacheco Pereira, que era um grande cartógrafo da época, já para mapear toda esta região, isso sim a pedido do governo de Portugal, e sim esse por financiamento do governo de Portugal. Então, o Brasil foi planejado toda esta vinda aqui para essa terra, que, aliás, Brasil vem da onde? A gente aprendeu que vem da madeira, né? Que vem do pau-brasil. O pau-brasil realmente era muito valioso, porque no meio dele tinha uma cor avermelhada, daí que vem o nome Brasil, que lembra de algo em tom de brasa, né? E dali se extraía a cor vermelha, cor cara, muito cara na época, para produzir algumas coisas. E então, a gente aprende que veio daí, mas na verdade o nome Brasil já é um nome mais lendário, e é muito provável que o nosso nome veio desta lenda. Perto de 500 depois de Cristo, 1000 anos antes de chegarem aqui ao Brasil, um frei Brandão, numa experiência que teve com Deus na Irlanda, navegou e encontrou terras que ele conta como sendo maravilhosas, lindas e paradisíacas, e ele chamava isso de uma ilha, chamado Rai Brasil.
esse lugar. Interessante que essa ilha aparece nos cartógrafos mais antigos do mundo. Um deles, por exemplo, famosíssimo na Idade Média, chamado Piri Reis, desenhou alguns lugares que poderia ser esta terra do Brasil, essa ilha do Brasil, ilha paradisíaca do Brasil, e se tornou uma ilha lendária, porque de fato essa ilha nunca foi encontrada. Não existe essa tal ilha. Mas vários cartógrafos na época desenharam essa ilha, geralmente perto da Irlanda, porque esse homem tinha saído da Irlanda. Mas dizia-se ele ter ido mais ao sul. Então, ficava-se essa procura desse paraíso perdido, né? Quando estão colonizando o Brasil e extraindo o pau-brasil daqui, Portugal criou a capitania que deu a Fernão de Noronha, onde deu para ele o direito, na verdade, a organização de toda a extração de pau-brasil daqui, que iria para Portugal, o que é óbvio, fazia com que tivesse tráfico, né, das nossas madeiras, que quase se esgotou no nosso país, de tanto que tiraram daqui essa tal madeira do pau-brasil. Mas foi Fernando Noronha quem disse, falou, o Brasil, esse lugar é o Brasil. Esse lugar que esse Frei procurava, Frei Brandão, né, São Brandão, chamado assim, é este lugar, porque o Brasil é essa terra paradisíaca. Imagina, Fernando de Noronha, você conhece, Natal, aquela região toda, realmente paradisíaco. Então, ele dizia, é este o lugar paradisíaco. Então, note, nossa consciência brasileira começou com um povoado que imaginava realmente que aqui era uma ilha encantada. Um lugar bom de se viver. Um lugar bonito e gostoso. Tem mais uma coisa para somar aqui. Quando Cabral chegou no Brasil, desceram com suas esquadras e foram muito bem recebidos pelos índios, não teve conflitos. Bem recebidos pelos índios, os portugueses desceram e aquelas coisas estranhas que deveriam ser, né? Os homens nus com aqueles portugueses todos cheios de roupa, aquelas diferenças todas. E então eles fizeram um círculo e alguém tocou um instrumento muito parecido com a sanfona e começaram a tocar e música, os índios gostaram. Bartolomeu Dias, conhecido navegante, deu uma cambalhota, os índios riram com aquilo e aquilo virou festa e criaram-se até quase que uma dancinha nova ali. O Brasil já começa assim. Em seguida pegam madeiras, fazem uma cruz bem alta ali e com esta cruz Frei Henrique celebra a primeira missa no Brasil. Nessa primeira missa que tem no Brasil, entenda-se, são portugueses, são europeus, final de Idade Média. Imagina como era uma missa, bem tradicional, latim, aquela coisa ritualística. Os índios ficaram sentados ao redor, vendo, observando, de longe. Alguns sentaram assim em círculo num outro lugar, e quietinhos, respeitando aquele momento religioso desse povo estranho que chegou. Mas tendo demorado um pouco esse momento, os índios não aguentaram, acharam aquilo muito chato e começaram, né, a dançar, a fazer círculo e tal, e fizeram as festas dele. E ali você tem duas maneiras de culto, a maneira europeia e a maneira tupiniquim de ser. Acabamos de descobrir a maneira tupiniquim de ser igreja, não é? É assim que é o nosso povo. Gente, brasileiro é assim. Brasileiro, ele é festeiro. O pessoal fala assim, o Brasil é o país do futebol. Não. Brasil é o país da festa. Brasil é país de festeiro. A gente gosta de festa, a gente gosta de bagunça, de barulho. Tanto que um monte de gente nem entende de futebol, chega a Copa do Mundo, se veste amarelo, e aí daqui a pouco ele vem lá, gol! Não, aquilo é a Suécia, não é o Brasil. Tá bom, né? Mas é festa, entendeu? É festa. E as pessoas gostam de festa. O brasileiro gosta de festa. Tanto que, por exemplo, alguém chega para você e fala o seguinte, vamos almoçar juntos? O que ele está convocando você? Para ir comer? Ou ele está convidando para um bate-papo? É para um bate-papo. Agora, se o bate-papo é rápido, o que a gente fala? Vamos tomar um cafezinho? Não é chegar lá e tomar um café, não é? É para você ir lá e bater papo com as pessoas. Aliás, tem uma coisa interessante que eu ouvi isso de estrangeiros. Os estrangeiros nos falaram isso. Nota como o brasileiro, na hora que ele vai comer, ele fala de comida. Presta atenção você.
Você está ali almoçando em turma, você está falando de uma outra comida que não é a que você está comendo. Né? E quase que marcando, e às vezes você está assim, não, cara, mas eu aprendi a fazer uma picanha assim, ó, na panela de pressão, com cebola tal, você faz o negócio, aí, fica uma... Você está comendo outra coisa. Sério? Então vamos marcar para a gente comer? Porque a gente gosta de estar junto. Por que eu estou dizendo isso, sendo que o meu tema é igreja? Já estou te dizendo uma coisa, igreja não pode ser chata. Porque nós brasileiros somos assim. A nossa maneira de ser igreja, a nossa maneira de viver com Deus, tem que ser correspondida com a nossa maneira de ser brasileiro. Senão, nós não vamos conseguir pregar o evangelho para os homens e mulheres dos nossos dias. Não dá mais para você alcançar as pessoas do nosso dia com uma coisa totalmente ou americanizada ou europeia. Está na hora de a gente ter coisa com a nossa cara, com o nosso jeito. Igreja tem que ser um lugar divertido, atraente, boa música, mensagem do dia a dia, inteligente, que fala com a nossa linguagem, que fala coisas do dia a dia. Quanto ao evangelho, as pessoas esperam alguma coisa que funcione. Elas não querem trocar de religião, elas querem alguma coisa que fale ao coração, que fale a sua vida, que transforme a sua vida. O evangelho tem que ser pregado assim, com uma boa notícia. Mas agora, gente, Deus ama o mundo, Deus ama todos, Deus ama aqui os nossos brasileiros, Deus ama essas pessoas. Como essas pessoas vão chegar ao conhecimento desse evangelho libertador, se você não falar para elas? Seus parentes precisam ouvir. Gente da tua vizinhança precisa ouvir. Gente do seu convivência, às vezes não é nem vizinhança. É uma convivência talvez até ocasional, quem sabe do seu trabalho. Você é o canal de Deus para atingir essas pessoas. Paulo apóstolo fala isso em Romanos 10, versículo 14, quando ele fala assim: como pois invocarão em quem não creram? E como crerão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Meu irmão, minha irmã, você precisa pregar o evangelho. As pessoas precisam ouvir as boas notícias de Jesus. E eu te pergunto, quem é que vai pregar isso para elas? Eu gostaria de falar uma coisa para você. Você sabe, a gente vai para o céu um dia, eternidade, maravilha, legal. Chegando no céu, eu te falo o seguinte: quantas pessoas vai estar na sua conta? Quantas pessoas, de fato, tiveram mudança na vida delas? Teve uma experiência de salvação, uma experiência com Deus, por tua causa. É importante a gente saber em quem que a gente está causando impacto. O que a nossa vida está servindo de alimento para outras pessoas, para outras vidas. Você já parou para pensar de que você é a única esperança que Deus tem para anunciar o evangelho às pessoas? Você. Deus não envia anjo para pregar o evangelho. Anjo não prega evangelho. Na Bíblia mostra isso, Atos 10. Deus, quando queria atingir uma família lá de italiano, na casa do Cornélio, manda um anjo falar com o Cornélio para dizer para o Cornélio: Cornélio, manda alguém lá em Jope, chama um tal de Pedro, que ele vai vir pregar para vocês, porque o anjo não pode pregar. Então, você que prega o evangelho, é você que fala de Jesus para as pessoas, e você que tem que ser o sal da terra. E é por isso que o tema de hoje é: não deixa a sua vida perder o sabor. Porque se perder o sabor, meu querido, não serve para nada. Então vamos ler Mateus capítulo 5, onde Jesus ensina isso. Mateus 5, de 13 a 16. O texto diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, um lampião, e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca em lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Note aqui a ênfase do texto. Vocês são. Você não tem que se esforçar para isso. Deus já te fez isso, querido.
Deus já te fez sal da terra e luz do mundo. Você não precisa se esforçar para ser. O que você precisa se esforçar para não ser. É isso que você precisa se esforçar. Você não pode deixar de ser isso. O que o sal faz? O sal causa sede quando a gente come alguma coisa. O sal dá sabor. Pois bem, sua vida tem que causar sede de Deus na vida das pessoas. Sua vida tem que dar sabor para a vida das outras pessoas. Luz no mundo, ilumina tudo mais. Mas a Bíblia nos fala uma coisa muito interessante sobre luz do mundo. A gente às vezes fala, Deus, a luz do mundo, Jesus, a luz do mundo. Jesus falou, vocês são a luz do mundo. É você que brilha. É você que brilha. E ele fala o quê? Para que veja as suas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Boas obras, vamos substituir, porque às vezes a gente pensa que boa obra é só dar esmola. Não, boas ações, boas atitudes. Desde um sorriso, um abraço, amigão, estou junto, ajudar alguém a carregar uma sacola pesada, parar seu carro na rua para alguém atravessar, ajudar uma pessoa a atravessar a rua, ajudar em casa, ajudar uma pessoa necessitada, ajudar um idoso, qualquer obra, qualquer ação que você demonstra amor e bondade, é uma forma de pregação sem palavras. Então, a Bíblia está dizendo, vai brilhar, meu irmão, vai brilhar, vai fazer alguma coisa para as pessoas, não deixa a sua vida passar em branco aqui na terra, não. As pessoas precisam entender o Evangelho. Eu dei uma Bíblia para a pessoa, não vai entender. Ele não vai entender, dá uma Bíblia para o cara, ele não vai entender, porque as coisas espirituais só dá para ser discernida com olhos espirituais, ele ainda não tem, ele não vai entender. Você precisa se doar para essas pessoas. Aliás, olha o que diz Coríntios 2,14, diz assim, 1 Coríntios 2,14, quantas coisas espirituais, quem não é cristão, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, o que significa? Quando um cristão ele olha para a igreja, ele enxerga tudo o que ele pode ver de Deus. O homem natural, ele não tem o Espírito de Deus, ele só compreende o que é visível. E a parte visível de Deus para ele é a igreja. A parte da igreja que ele vê é você. Então entenda, você é a Bíblia que as pessoas leem. As pessoas vão entender Deus quando ele olhar para a tua vida. Ele vai entender o amor de Deus quando o amor de Deus chegar nele através de você. Uma historinha que eu já contei várias vezes aqui, mas exemplifica muito bem isso. Carisma lá de Guaratinguetá, fazendo um trabalho de sopão na rua, num dia frio, para gente que era morador de rua, e isso era até o próprio pastor da igreja que estava fazendo. Chegou lá com duas quentinhas, né, vamos dizer assim. Ele viu dois mendigos ali, ele pegou, foi lá, sacou duas quentinhas, e ele falou, senhores, dá licença, boa noite, vocês querem aqui, duas quentinhas, vocês querem? Um estava conversando com o outro, parou assim, falou, virou para o outro e falou, eu não te falei que Deus existe? Olha que coisa linda. As pessoas vão ver as suas boas obras e vai glorificar o Pai que está no céu. Vai fazer obra, meu irmão. Vai fazer alguma coisa. Você participa de uma comunidade que faz muita obra social. Eu estou perguntando qual é a sua. O que é que você tem feito? O que você fez nessa semana? Aliás, um desafio. Eu desafio algo para você nessa semana. Eu desafio você nessa semana a orar assim. Orar dessa maneira. Falar, Deus, eu quero causar impacto na vida de uma, não é muita gente, uma pessoa nessa semana. Eu quero falar do teu amor para uma pessoa nessa semana. Põe esse desafio no teu coração. Eu vou falar do amor de Deus para uma pessoa nessa semana. Ainda que sejam falar sem palavras. Demonstração de amor, mas você precisa, meu irmão, isso é importante para você. Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 2, diz assim, vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Você entendeu? Paulo está dizendo, vocês são a carta que as pessoas leem, a carta de Deus para as pessoas são vocês. É isso que eu quis dizer. Você é a Bíblia que as pessoas leem. É isso. Então, você precisa ter na sua vida algumas coisas para que as pessoas enxerguem e leiam o Evangelho em você. E eu vou te ensinar 3 coisas aqui muito simples, fáceis de praticar, mas você precisa pedir para Deus, muda se eu estiver fora de alguma destas áreas na minha vida. Então, primeiro delas, seja mais
simpático. É difícil? Hã? É difícil ser mais simpático? Se nós notarmos a igreja de Atos dos Apóstolos, ela causava uma impressão muito forte na mente das pessoas pelo seu estilo de vida. Atos 2,47 diz que eles caíam na graça de todo o povo, contavam com a simpatia de todo o povo. A demonstração de amor por parte da igreja era o que impressionava as pessoas. Meu irmão, seja simpático. Aliás, deixa eu te mostrar melhor o que é simpático. Vamos para o dicionário? Dicionário. Simpático é agradável, acolhedor, afável, amável, cortês, solícito, atraente, adorável, aprazível, atraente, atrativo, cativante, curioso, as pessoas querem conhecer mais sobre você, encantador, fascinante, instigante, interessante, propenso, disposto, favorável, inclinado, predisposto, pronto. Na prática, o que eu estou dizendo? Predisposição de ajudar alguém, prontamente pega e ajuda alguém a carregar alguma coisa, prontamente ajuda uma pessoa numa situação em que você possa ajudá-la, solícito, está ali para servir e ajudar as pessoas, simpatia, cumprimenta as pessoas, conversa com as pessoas, sabe nome das pessoas, respeita as pessoas, isso tudo são formas de simpatia. E isso abre espaço para que as pessoas comecem a compreender melhor o amor de Deus pregado sem palavras através da nossa vida. Porque o que não pode é ser essa segunda coisa que eu ia dizer aqui para você. Não seja chato. O que não dá é ser chato, meu querido. Crente chato é demais. Primeiro que o pessoal já acha a religião algo chato. Aí pega o crente que é chato. Oh, que chatice. Não aguenta. E quando é que o crente fica chato? Quando ele confunde ser correto com ser legalista. Ser correto nós temos que ser. Temos que ser corretos. Você deve tanto, é tanto que você paga. Você tem que ser justo, tem que ser correto, tudo mais. Agora, legalismo é uma vida cheia de regrinha. Regrinhas que às vezes pode ter até a ver com sua vida pessoal, mas não é evangelho. Eu explico isso na prática. A gente tem que cuidar da saúde? Tem, certo? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, temos que cuidar da saúde, não é? Não é importante isso? Então, agora, é uma regra pessoal, é uma coisa que eu vou cuidar de mim. Agora, eu fazer dessa regra de saúde uma pregação do Evangelho, você está estragando, o Evangelho não é isso. Então, você vai evangelizar uma pessoa e fala assim, você tem que parar de fumar. Você continuar fumando assim, você vai para o inferno. Isso é pregação do Evangelho, meu Deus do céu? A propósito, pode brigar comigo depois se você quiser. Quem disse que cigarro leva alguém para o inferno? Me mostra na Bíblia. Cadê isso? Conta, cadê? Não tem. Ah, então significa que eu posso fumar? Você quer estragar teu pulmão e morrer cedo, você faz, não é problema teu. Mas não tem nada a ver com o Evangelho. Nada a ver com o Evangelho. Então, o que eu quero te mostrar é que, claro, você tem que cuidar da tua vida, tem que cuidar da sua saúde. Da mesma forma que você tem que cortar o cigarro, você corte a gordura, você corte o sal, tá bom? Você começa a dormir mais regularmente, diminui aí, tem tanta coisa porcaria por aí de refrigerante, tantas coisinhas que você pode dar uma diminuída, melhorar a sua saúde. Tem um monte de coisa que você pode fazer, tanto quanto tirar cigarro, tá? Tanto quanto, que está estragando a tua vida, você vai viver menos. Depois não vem falar, ai, Deus levou. Deus falou, eu não queria ele aqui agora. Aí se matou. Não é? Não é? Então, gente, não seja legalista. Regrinhas, colocando peso nas pessoas, isso não é o Evangelho, não é Evangelho. Eu tenho um terceiro, e esse aqui serve para a igreja, de um modo geral para a igreja. Não seja esquisito. Não confunda ser espiritual com ser esquisito. Cá entre nós, gente, uma grande reclamação que as pessoas que não são cristãs têm com relação à igreja, é que nós temos algumas coisas que são esquisitas. São esquisitas. Gente, é sério, vai. Você já não teve situação na sua vida? Você já não teve situação na sua vida em que você... Não teve situação na sua vida em que você, por exemplo,
sei lá, deixa eu falar dessa maneira, vai. Eu já frequentei determinados lugares, igreja, em que eu não levava visitante. Eu não levava visitante para passar vergonha. Tinha que ficar explicando para o visitante o que acontecia. Eu evangelizava pessoalmente, tinha vergonha. Tinha um lugar que eu frequentava, e o lugar tinha umas coisas esquisitas, mas lá era minha igreja, eu era pianista na igreja, então eu tocava lá, tinha que ter aquele compromisso com a igreja. Mas tinha umas coisas esquisitas lá na igreja, que eu sabia que meus amigos não iam entender. Então eu evangelizava meus amigos e os levava aonde? Numa outra igreja que eu achava que era mais legal, entendeu? Porque eu corri o risco de ter que ficar explicando algumas coisas para a igreja. Nesse tempo aí que saiu com o negócio como é que chamam? Adoração extravagante no meio da igreja, que criaram umas coisas de louvor, de adoração e tal, em que o povo parece que está todo mundo no terceiro céu e tal, aquelas coisas todas. Nessa coisa, teve um pastor que me contou o seguinte: Anésio, eu entrei nessa moda aí, e os nossos cultos ficaram tão esquisitos, cheios de tanta coisa esquisita, que aí nós estávamos no culto, assim, nos sentindo no terceiro céu, e os vizinhos, depois das 11 da noite, mandando a gente para o quinto dos infernos. Que era só barulho que a gente fazia. Então, a igreja fica esquisita. Tem determinadas coisas que você tem que ficar explicando para as pessoas, entende? Imagina, você chama uma pessoa que nunca veio na igreja na vida, nunca entrou em igreja na vida, como é que ele se sente? A igreja tem que ser explicativa, gente. Tem que ter orientação para as pessoas de como que se procede num lugar, para as pessoas se sentirem bem, se sentirem... Nunca entrei numa igreja na vida. Imagina se alguém te convida para ir numa mesquita. Você nunca entrou numa mesquita na vida. Como é que você se comportaria numa mesquita? Primeiro, você ia ficar de olho, porque ninguém gosta de pagar mico. Concorda comigo? Ninguém gosta de pagar mico. Então, você está lá na mesquita, você fica assim, né? Olhando para o lado. O que eles vão fazer? O que eles vão fazer? O que vão fazer comigo aqui? O que vão fazer comigo? Aí, daqui a pouco, o pessoal começa... lá, abaixa. O que você faz? Abaixa também. Abaixei. Não paguei mico. E fica olhando. A hora que esse cara levantar, eu levanto de novo. Levantou. Aí, levantei de novo. Não é isso. Ninguém gosta de pagar mico. Agora, às vezes, no meio da igreja, a gente paga uns micos desses no meio da igreja. De vez em quando. Tem umas coisas assim, meio estranhas, né? Eu contei no primeiro culto, deixa eu contar no segundo de novo, vai. Eu não ia contar porque não tinha nada a ver, mas vou contar. Eu tenho dificuldade quando o louvor é manipulativo. Desculpa essa expressão. Para mim, louvor é o seguinte: toca a música e deixa a gente cantar. Quem quiser levantar a mão, levanta. Quem quiser fazer, pode. Quem quiser acompanhar com pau, não faz. É vontade. É um momento espontâneo da pessoa com Deus. Manipulativo é aquele assim: todo mundo agora, para lá. E vai, todo mundo para lá. Todo mundo para lá agora, todo mundo para lá. E vai. E eu não quero ficar quieto no meu lugar, pô. Tira o pé do chão. Não vou, não quero. Não, tem uns negócios assim, que eu falo: deixa eu ser, pô. É com Deus, não é com você. Não é? Aí eu lembro que eu estava num culto, eu e o Gernando, estava num culto. E o dirigente lá, ele tinha assim uma dancinha que ele fazia, e que eu não bate com, entendeu? Assim, explicando melhor para você. Sou filho de baiano, Gernando paraibano. Imagina, os dois sangue nordestino e o cara com uma dancinha assim, sabe? Toda... A gente só olhou, tá, na beleza, só cantando aqui e tal. Vamos lá, gente, todo mundo e tal, Gernando, pastor Gernando, pastor Anésio, comigo, ó, limpando o vidro assim, ó, limpando o vidro assim. Meu pai rolou no túmulo, meu irmão. Vou te falar. Não dá. Eu estava num culto, meu filho pequenininho, uma mulher pega, dá uns berros, tal, e fala, meu filho chegando, pai, por que essa mulher está gritando? A gente estava num outro culto, uns negócios de cai, todo mundo querendo que o filho do pastor caísse, né? Põe a mão no menino, e o menino lá, ele era pequenininho, estava com a chupeta, né? E olha, e pega no menino. Cai gente do lado, cai gente do outro lado. Ele tira a chupeta da boca e vira assim: pai, o menino caiu. Estou entendendo nada. Não se explica nada. Tem umas coisas esquisitas no meio da igreja. E é por isso que o pessoal começa a achar estranho, às vezes, frequentar uma igreja. Pensa que igreja é lugar de gente que não pensa, que não raciocina.
Nós precisamos entender o seguinte: o que é ser igreja? O que é viver o evangelho? O que é pregar o evangelho? Mateus 22, 37 a 20, Jesus resume isso, dizendo: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Está aqui, gente. Jesus resumiu a lei para nós, consiste nisso, é isso que Ele espera de nós. Para que complicar? Ame a Deus, ame pessoas. Ame a Deus, ame pessoas. Ame a Deus, ame pessoas. Amém? Viver o Evangelho não é só pregar o Evangelho. Viver o Evangelho é dentro de casa. Ame as pessoas dentro da tua casa. O que você pode fazer para as pessoas dentro da tua casa se sentir melhores com você lá dentro? Sirva as pessoas no teu trabalho, sirva as pessoas ao teu redor. Ame, 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 ame o tempo todo. É essa nossa pregação, é essa nossa maneira de apresentar Jesus para as pessoas, ao ponto de que as pessoas então nos perguntem: me fala um pouquinho mais desse Deus que você serve. É isso, ame. Como que deve ser o cristão? O cristão, ele ri. Cristão, tem gente que acha que o cristão tem que ser bicudo, chato, né? Jesus ria, Jesus era alegre. Cristão chora. Chorar não é sinal de fraqueza, mas é sinal de ser humano. Para com essa ideia de que cristão é super-herói. Onde já se viu o cristão passando por depressão? Claro que passa, como qualquer outra pessoa. Bem-vindo ao mundo maluco que a gente tem, essa fábrica de loucos, que são as nossas cidades, que nos enmaluquecem, né? Nos enlouquecem. Então, nós precisamos ser gente. Deixa o povo saber que a gente é gente. A gente passa pelo que os outros passam também. A gente passa aperto, sim. A gente passa problema, sim. Mas a maneira como a gente passa é que deve pregar o evangelho para essas pessoas. Cristão também se diverte. Cristão tem lazer. Cristão tem amigo. Cristão ri. E o principal, cristão é gente boa. É isso. Cristão é gente boa. Vai ser gente boa. Vai ser gente boa. Tudo isso ao mesmo tempo, você ama a Deus, é sério com Ele, leva a sério a palavra, mas você é humano, você é cristão, você não é estranho, você não é esquisito. Nós precisamos viver essa fé descomplicada. Querido, para apresentar o Evangelho, a boa notícia de Jesus para as pessoas de hoje, é importante sermos simpáticos. Amém? Ninguém aguenta gente rabugenta, não é verdade? Vamos parar de ser assim. Nós somos igreja para ser o quê? Sal da terra, luz do mundo, não sal do saleiro. Não adianta as coisas que só acontecem aqui dentro, tem que acontecer lá fora. E luz no mundo, e Jesus disse: assim brilhe a sua luz diante dos homens, e eles vão glorificar ao seu Pai que está no céu. Meu desafio nessa semana, que alguém glorifique a Deus por conhecer você. Que alguém no seu coração fale: Deus, obrigado, olha que pessoa maravilhosa que eu conheci. Ou graças a Deus que eu conheci você. Que alguém nessa semana perceba Deus na sua vida. Faça esse desafio. Faça esse desafio. Essa semana eu vou arrancar sorrisos de pessoas. Essa semana eu vou falar do evangelho para alguém. Eu quero falar do amor de Jesus para alguém. Gente, nós vamos entrar na semana da Páscoa. Você vai falar do quê? De chocolate? Não dá para falar da cruz, morte e ressurreição de Jesus? Vamos falar do amor de Deus para as pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Último texto, fiquem em pé comigo que nós vamos terminar. Num texto de Salmos. O Salmo de número 48, a gente conhece bastante naquela canção, que a gente fala: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Mais adiante a gente fala: a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É esse Salmo. A cidade de Deus é a igreja. A alegria de toda a terra, o Sião de Deus, é a igreja. O que é para trazer alegria para a vida das pessoas é a igreja. Igreja. Viva a igreja, meu irmão. Seja a igreja. Não é para vir para a igreja. Seja a igreja lá fora. Seja essa alegria de Deus para as pessoas. Que a tua vida contagie o lugar, dê sabor, sal da terra. Que a tua vida brilhe. Jesus está falando: vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Deixa Deus usar a sua vida, em nome de Jesus.
Amém? Ora comigo, diga assim: Senhor, eu te peço, usa a minha vida, na vida de alguém essa semana, que a minha vida produza fruto e alimente o coração de alguém. Me ensine a pregar o teu evangelho para as pessoas com quem eu encontrar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Celebremos nosso Deus.